A história de Bereshit. No vasto vazio onde o tempo ainda não existia, um Bet foi desenhado pelo Criador. Não era apenas uma letra. Era uma casa perfeita, uma morada em potencial para tudo o que viria a ser. Esta casa estava cercada por uma energia poderosa, aguardando ser preenchida com vida e propósito. Dentro dela havia silêncio, mas não um silêncio vazio. Era o silêncio da expectativa, como uma semente no solo escuro antes de germinar. No centro da casa surgiu o Resh, uma cabeça luminosa, representando a liderança e o plano divino. O Resh era o início do pensamento, a centelha de uma ideia sublime que guiaria toda a criação. Ele não era sozinho. Estava conectado ao Criador como a mente é ao corpo, destinado a liderar o fluxo do que estava por vir. Então, uma força primordial entrou em cena. O Aleph, invisível e imensurável, o Aleph era o sopro do Criador, uma energia que pulsava com poder bruto e harmonia. Era o início de tudo, a essência de um poder tão vasto que nenhuma palavra poderia contê-lo. O Aleph não criou formas, ele deu existência à própria possibilidade de formas. Quando o Aleph começou a se mover, ele gerou um fogo transformador, o Shin. Este fogo era tanto destruidor quanto criador. Ele queimava o que era impuro e moldava o que era necessário. No centro do Shin dançavam chamas vivas que iluminavam a escuridão primordial. Cada faísca era um fragmento de luz divina, carregando em si o DNA do universo. Com a obra em andamento, uma mão invisível, o Yodko, começou a moldar os elementos. Era uma mão pequena, quase imperceptível, mas cheia de precisão e intenção. O Yod traçava linhas e círculos, erguendo mundos com movimentos suaves e firmes. Era o símbolo da ação divina, o toque que transformava pensamento em realidade. Finalmente veio o Tavi, a marca final, o selo da aliança eterna. Ele uniu todas as coisas, a casa, a cabeça, a força, o fogo e a mão, em uma promessa de que tudo teria um propósito, um começo e um fim, mas que esse fim seria apenas o início de algo maior. O Tavi desenhou um horizonte distante, sugerindo que o princípio não era apenas o início de um mundo físico, mas o primeiro passo de uma jornada eterna. Bereshit. O princípio de tudo. Assim, Bereshit não era apenas uma palavra, mas um evento cósmico. Cada letra representava uma fase desse princípio. Bet, a casa preparada para o universo. Resh, a liderança e o plano do Criador. Aleph, a força invisível que traz a existência. Shin, o fogo transformador que molda a criação. Yod, a mão que dá forma aos mundos. Tavi, a marca da aliança e do propósito. A história de Bereshit não é apenas sobre o início do tempo, mas sobre a promessa de que tudo o que é criado carrega em si um propósito, um destino e um reflexo do Criador. É a história de como, no princípio, o infinito encontrou forma e o vazio foi preenchido com significado.